Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash é um texto enviado por um professor que não quis se identificar, e a gente pode imaginar até muito bem as razões. Ele usou o pseudônimo O Professor e aborda um pouco a realidade dos professores universitários brasileiros no seu trato com as entidades sindicais. É o artigo O Último dos Redutos. Ele critica basicamente o comportamento dos sindicatos de professores e as assembleias direcionadas que eles coordenam. Essas assembleias que estão sempre ali, todas planejadas para que uma determinada pauta, uma determinada visão prevaleça autoritariamente sobre as demais. E ele faz um raio-x no artigo do sofrimento experimentado pelos professores liberais no seu meio universitário. É um artigo que vale a pena para a gente ter um contato mais direto com a realidade desses profissionais que estão num universo, numa atmosfera permeada, dominada pelo imaginário da esquerda. Agora, analisando adversários do liberalismo, os sindicatos esquerdistas de professores não deixam de ser adversários do liberalismo, mas analisando adversários do liberalismo, na visão do autor, nós temos um artigo do Roberto Rachevsky, Por que os coletivistas e estatistas querem a intervenção estatal nas redes sociais. Para o Roberto Rachevsky, na leitura sintética que ele faz da realidade, os que ele chama de coletivistas estatistas, que na verdade são aqueles que não são propriamente de esquerda, não são marxistas, até se dizem antimarxistas. Ele se refere, por exemplo, à parte da militância bolsonarista ou da militância dita de direita no Brasil. Eles dizem que o Estado deve violar, na visão do Rachevsky, a propriedade privada e a liberdade dos proprietários das empresas, das companhias de redes sociais, as chamadas Big Techs, em nome das necessidades, supostas necessidades, dos usuários e consumidores. O Rachevsky é contra esse apelo ao Estado para agir contra ou sobre as grandes companhias de rede social, que na visão deles estão fazendo uso das suas prerrogativas de proprietárias daquele meio onde as pessoas se inscrevem para terem os seus perfis ativos na internet. E ele faz até uma comparação, se essas pessoas que ele chama de coletivistas estatistas de fato não são propriamente marxistas. No entanto, há uma comparação que pode ser estabelecida. Se Marx defendia a ditadura do proletariado através da revolução e da luta de classes, se Gramsci, Antônio Gramsci, o grande intelectual marxista italiano, defendia a mesma coisa através da tomada das superestruturas da sociedade, com vistas à obtenção daquilo que ele chama de hegemonia, e se Marcuse e Foucault, nihilistas, defendiam a perversão moral e linguística para destruir a sociedade capitalista, esses que querem que o governo intervenha nas empresas tecnológicas que oferecem as plataformas para as redes sociais, querem impor a ditadura dos necessitados, dos usuários, por internet e por espaço virtual nas redes sociais para defenderem as suas teses. Essa é a leitura do Rachevsky dessa discussão que está sendo travada não apenas no Brasil, como nos Estados Unidos e em diversos países. Ainda sobre adversários do liberalismo, entre eles estão aqueles que defendem a submissão do Banco Central aos governos, ou assim proclamam muitos liberais que vêm militando pela autonomia do Banco Central no Brasil. Para sustentar este argumento, nós temos mais um texto do nosso Guilherme Santoro, especificamente sobre o exemplo da Argentina, que é um país que vem atravessando um momento muito difícil da sua vida econômica e que já experimentou diversas crises. País marcado pelo legado de Juan Domingo Perón, o chamado legado peronista. É o artigo A Autonomia do Banco Central e a Decadência da República Argentina. O autor mostra que a Argentina atravessou diversos governos, embora a grande maioria deles associada de alguma maneira
ao legado peronista, pelo menos do ponto de vista simbólico. A gente teve recentemente o falecimento do ex-presidente Menem, que Carlos Menem ele era um peronista que, no entanto, adotou políticas de privatização, políticas de adoção do chamado consenso de Washington, e por isso foi chamado exageradamente por muitos de neoliberal, né? Mas o fato é que houve diferentes governos, desde de um peronista como Menem até um peronista como Alberto Fernandes, que hoje emula muitas das práticas, por exemplo, que o Sarney adotava no Brasil, como controle de preços, fiscalização de preços, né, que vai numa direção, portanto, totalmente contrária a uma direção de políticas mais liberais, políticas mais privatistas. Uma constante, porém, atravessa a trajetória argentina por todos esses governos, que é a submissão dos bancos centrais aos governos. Então, o Guilherme Santoro tenta sustentar o ponto de que há ali uma constante, e essa constante pode ser apontada, que é esta de que o Banco Central está sempre sob o tacão dos políticos, sempre sob o tacão de quem se senta no comando da Argentina. Adversários também são os chamados progressistas ou identitaristas. E aí nós temos uma análise do Pedro Henrique Alves sobre o assunto. Os fascistas, todos nós sabemos quem são. O Pedro Henrique Alves, ele tenta fazer uma comparação entre os alvos dos progressistas, dos chamados identitaristas, a exemplo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente da República Brasileira, Bolsonaro, entre outras figuras que defendem ideias que são atacadas pelos progressistas, pelos identitários, que assumem posturas que são atacadas e muitas vezes denunciadas como ameaças à democracia liberal. No entanto, na visão do Pedro Henrique Alves, esses progressistas que se dizem os arautos da democracia contra um autoritarismo de direita, eles são, do ponto de vista concreto, ameaças mais realistas do que aqueles a quem eles atacam. O verdadeiro perigo está nesta agenda identitária que procura até subverter a estrutura do sistema representativo para encaixar minorias, encaixar determinados grupos devido a características fenotípicas. É realmente um problema muito sério com que nós nos deparamos aí no nosso século XXI. Com base em um exemplo de vitória no Espírito Santo, nós temos uma contribuição do Instituto Líderes do Amanhã, mais uma que estão sempre nos brindando com seu apoio institucional, que é um artigo do Pedro Negreiros, O Custo da Arrogância. Ele vai usar um exemplo de um tombamento provisório dos galpões do IBC em Jardim da Penha, Vitória, para analisar o conceito da arrogância fatal de Hayek. Né? Aquela ideia de que nós podemos concentrar poder e tomar decisões porque nós sabemos mais, entendemos melhor das coisas do que a própria dinâmica dos mercados, a dinâmica da realidade, da ordem espontânea das relações na sociedade, das trocas na sociedade. É a tese sustentada pelo Hayek. Antiliberal também foi a decisão tomada no Brasil de cortar publicidade em programas infantis. Sobre isso vem um artigo também da nossa parceira página Liberalismo Brazuca, Por que a TV aberta abandonou a programação infantil. Essa decisão de cortar a propaganda infantil, de não permitir publicidade nos programas de desenhos animados, que passavam muitos deles de manhã, e eu cresci assistindo isso, TV Globinho, Bom Dia e Companhia, que acabou de ser encerrado e é o mote do artigo. Né? Esses programas, o programa da Eliana, que passava desenho também, né? Desenhos que a gente via na infância, Pokémon, entre outros. Aí na TV Globinho, 13 Espiãs Demais, quem não se lembra disso, né? Essa possibilidade de assistir a esses desenhos na TV aberta está prejudicada, praticamente não existe mais, porque esses programas todos foram assassinados por essa decisão estatal, essa decisão política, de não permitir que a publicidade direcionada a crianças, direcionada ao público infantil, fosse veiculada naqueles horários. Isso matou esses programas, eles não têm como se sustentar financeiramente, por isso são fechados em todas as emissoras abertas. E aí só quem tem direito, quem tem condições, né, de acessar a programação infantil é quem tem acesso à TV aberta, portanto quem tem mais recursos financeiros. Acaba sendo uma ação estatal que prejudica os mais pobres, prejudica os menos afortunados financeiramente. E nós terminamos, ao contrário, nos artigos nós analisamos adversários da liberdade, problemas para a liberdade, em praticamente todos os textos de hoje, se não todos. Nós temos agora um defensor da agenda liberal, pelo menos
de muitos princípios de um movimento em direção à retração do tamanho do Estado, do tamanho do governo, que tem frases famosíssimas nesse sentido, nessa direção. Foi um grande retórico, foi o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que faria 110 anos no último dia 6 de fevereiro. É o artigo do João Luiz Mauad, algumas das melhores coisas que Ronald Reagan disse. Mauad até sustenta que algumas medidas do Reagan foram medidas mais estatizantes, né? Aumento de gastos no setor bélico, enfim, que havia um pouco mais de retórica do que de prática sobre certos aspectos. Há quem critique o Reagan por esse lado, outros vão dizer que ele era um conservador do Partido Republicano, que sim engrossou a agenda liberal com bastante ênfase, e ele merece ser considerado um herói da liberdade. De qualquer maneira, independentemente desta discussão, eu particularmente sou um fã do Ronald Reagan, eu acho que ele foi assim, um grande líder importante para a civilização ocidental, mas independentemente dessa discussão, muitos libertários dirão o contrário, que ele não merece ele não é essa Coca-Cola toda, né, para usar uma expressão popular. Mas independentemente dessa discussão, Mauad vai elogiar as frases que, sem sombra de dúvida, são frases memoráveis e frases admiráveis para qualquer amante das liberdades individuais. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.